Seria muito bom se nós pudéssemos ter a certeza de termos um ano, de que nós iríamos ter um ano sem passar por momentos difíceis. Seria muito bom se a Bíblia nos garantisse isso e nos afirmasse isso. Mas a Bíblia não nos garante isso. Jesus, em alguns momentos, ele deixou muito claro que durante a nossa caminhada aqui na terra, nós teríamos aflições. Nós passaríamos por momentos difíceis. Então, se nós não temos como evitar os momentos difíceis durante a nossa caminhada aqui na terra, se nós não temos como evitar momentos de tribulação, momentos de dificuldade, só nos resta nos preparar para podermos enfrentar esses momentos. E agora, durante esse mês de janeiro, nós vamos trazer uma série de mensagens sobre fé, que eu creio que é o que nós precisamos para o ano que se inicia. Porque momentos difíceis virão, querido. Lutas virão. Para alguns maiores, outros menores, mas lutas virão. E se nós estivermos com a nossa fé alicerçada, as lutas se transformarão em oportunidades de Deus manifestar o seu poder, se transformarão em momentos em que a nossa fé será provada e será aprovada, que a nossa fé será fortalecida. Portanto, durante esses 4 ou 5 domingos de janeiro, nós vamos estar ministrando sobre fé, que eu creio que é algo que nós precisamos para que possamos então prevalecer diante das dificuldades que porventura venham surgir. A palavra, eu queria usar hoje o texto de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao 31, esse texto ele narra a história da saída do povo do Egito, quando o faraó, depois de todas as pragas, ele decide libertar o povo de Israel do Egito, e o povo parte então em direção a Canaã. E depois que faraó percebe que tinha liberado o povo, ele desiste, reúne todo o seu exército e sai em perseguição ao povo de Israel, para tentar recapturar novamente o povo de Israel e levar o povo de volta para novamente escravizar o povo no Egito. E aí eu não vou ler todos os 31 versículos, mas nós vamos ao longo da mensagem, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero ler apenas os versículos iniciais. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, a partir do versículo 1. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estarão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os guiará. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então aqui a gente encontra Deus dando a direção para o povo de Israel, como que eles deveriam proceder para que pudessem ser livres da perseguição de faraó. Você já deve ter ficado diante de obstáculos que aparentemente ou talvez momentaneamente pareciam impossíveis. Situações que aos olhos humanos pareciam impossíveis de serem transpostas, de serem resolvidas. E através de uma verdadeira fé, e aí quando eu falo de uma verdadeira fé, eu falo de uma fé bíblica, porque existe a fé popular. Qual é a fé popular? É a fé que está na boca do povo. Ah, você crê em Deus? Eu creio. Ah, eu creio. Mas a Bíblia diz que a fé genuína, a fé bíblica, é aquela que nos leva à obediência. No grego, o significado das palavras, eles são bem mais amplos do que nós temos no português. Falava sobre isso hoje pela manhã na classe. Por exemplo, quando Maria engravidou de Jesus, a Bíblia diz o seguinte: e Maria concebeu sem que José a conhecesse. Não é isso? Está lá na Bíblia. Será que José não sabia quem era Maria? É lógico que sabia. Quando a Bíblia fala que José não a conheceu, está querendo dizer que eles não tiveram intimidade, que eles não tiveram relação, que Maria engravidou, sem que eles tivessem relação.
Quando você diz para o seu filho, algumas vezes você fala para o seu filho não fazer algo, ele escuta o que você falou, mas ele vai lá e faz. Aí acontece alguma coisa, ele volta chorando. Aí você diz, está vendo? Aconteceu isso porque você não me ouviu. Não é assim que a gente diz? Você não me ouviu. Quando você diz isso para o seu filho, você está querendo dizer que ele não ouviu mesmo ou que ele não obedeceu? Que ele não obedeceu. Então, no grego, a palavra ouvir, isso vem da língua grega. Quando você fala, fulano não me ouviu, está dizendo, ele não obedeceu. Ele ouviu, mas ele não botou em prática. Da mesma maneira, a palavra crer, quando você fala crer, para muitas pessoas, no português, ele dá um entendimento de que é você simplesmente acreditar que Deus existe. Você crê em Deus? Creio. Cruz credo, Nossa Senhora, meu padrinho padecício, né? Creio mesmo. Creio. Você crê? Creio. Não crê? Creio. Mas a Bíblia diz em Tiago que o diabo também crê. A Bíblia diz lá, ele crê e estremece, ele só não obedece. Então, crer por crer, o fato de nós crermos que Deus existe, até porque o diabo era um anjo, era um homem de segurança, de confiança de Deus, e ele é um anjo caído, então ele mais do que ninguém crê, porque ele viveu com Deus, ele esteve lá junto, ele tem muito mais motivo para crer do que nós. Então a Bíblia diz que ele crê. Então o fato de você crer em Deus, do ponto de vista de crer que ele existe, não diferencia você em nada do diabo nem dos demônios. Você sabia disso? O que faz a diferença entre eu e você e os demônios é quando nós obedecemos. Que a Bíblia diz que ele crê e estremece, mas ele não obedece. Então no grego, quando você fala de crer, você está falando de alguém que obedece, de alguém que crê a ponto de botar em prática. E aí, quando nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira, que nós vivemos a palavra, que nós botamos em prática uma fé que nos capacita a abrir mão do mundo para viver a vontade de Deus, uma fé que nos capacita a dizer não para o pecado, mesmo quando o nosso corpo, quando a nossa carne quer, mas por obediência a Deus a gente diz não, porque a gente crê realmente no que está escrito. Porque para saber se alguém crê ou não é simples, querido. Você acha que alguém que realmente crê que o pecado nos leva para o inferno, ele vai pecar? Não vai. Pessoas que dizem que crê e vive, como eu falei hoje pela manhã, que tem seus pecadinhos de estimação, porque tem gente que tem uns pecados de estimação, né? Não abandona por nada. Já está anos e anos e anos na igreja, mas o pecadinho de estimação dele está ali. Tem nome e tudo, né? Todo dia ou toda semana ele dá um jeitinho de fazer um carinho no pecadinho dele lá. Essa pessoa, no meu ponto de vista, ela não crê que realmente aquilo vai levá-la para o inferno. Eu acho que ela pensa que o inferno é um conto de fadas, né? Que o inferno é uma historinha bíblica, né? Para divertir a gente de vez em quando. Então quem crê realmente no que está escrito, ele obedece. E quando nós temos essa fé verdadeira, genuína, é uma fé que nos capacita a vencer os grandes obstáculos que surgem durante a nossa caminhada cristã. Essa fé nos capacita. E o texto ele nos mostra algumas características dessa fé genuína, dessa fé verdadeira com a qual nós podemos atravessar grandes desafios, podemos transpor grandes obstáculos durante a nossa caminhada. No versículo de 1 a 10, a gente percebe que a fé verdadeira é uma fé que confia no controle soberano de Deus. É uma fé que confia na soberania de Deus. Eu acho engraçado que no versículo 2, o que ele diz? Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte Baal-Zefon. Deus manda eles retrocederem, mas espera aí, nós estamos indo para cá, o exército vem de lá e Deus manda a gente voltar. E aí nessa hora, nós temos duas opções. Crer na soberania de Deus, ou então dizer, não, tem alguma coisa errada, eu vou fazer do meu jeito. E a gente tentar fazer do nosso jeito. Foi o próprio Deus que mandou eles voltarem. Que Deus, ele sempre esteve no controle, desde o primeiro momento, quando Moisés e Arão chegam no Egito. E através de Moisés e Arão, Deus vai usando eles até que convence Faraó a libertar o povo. Deus sempre esteve no controle.
Ele mesmo endurecia o coração de Faraó, ele mesmo convencia Faraó a liberar o povo, depois ele mesmo endurecia o coração de Faraó. Foi Deus quem, depois que o povo é liberado, é Deus quem convence Faraó novamente a voltar, organizar o exército e sair em busca, em perseguição ao povo de Israel. Mas o fato de Deus ter permitido que isso acontecesse, não queria dizer que Deus tinha perdido o controle. Deus continuava no controle de todas as coisas. Enquanto os egípcios estavam perseguindo os israelitas com todo aquele aparato militar, com todo o seu exército, com todos os seus carros de guerra, Deus continuava no controle. Deus não perdeu o controle dos acontecimentos em momento nenhum. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que, independente das circunstâncias, independente dos problemas que venham nos afligir, queridos, jamais Deus perde o controle. Jamais. Eu sei que tem momentos que a gente olha e a gente diz assim: Deus me abandonou. Não é possível que tudo isso está acontecendo e Deus ainda continue no controle. Mas não existe situação que possa tirar o mundo, a minha vida e a sua vida do controle das mãos do Senhor. Muitas situações até mesmo são forjadas por Ele, ou permitidas por Ele, sabe, de acordo com algum propósito específico que Ele tem na sua mente. Quando o povo vem perseguindo os egípcios, os israelitas, eles nunca imaginavam qual era o propósito de Deus. Quando chega lá na frente, quando Deus abre o mar e o povo passa, e todo o exército egípcio entra no mar e Deus faz as águas voltarem e destrói. Eu imagino que quando os israelitas estão lá depois de terem atravessado o mar, eles olham e dizem: agora eu entendi porque que Deus convenceu o faraó a mandar eles atrás da gente. Agora eu estou entendendo. Deus queria trucidar com eles. Deus queria acabar com eles de uma vez. Mas durante a perseguição, eles não entendiam, eles não sabiam. Durante a nossa caminhada, muitas vezes nós vamos viver situações que a gente não vai entender nada, querido. E aí entra a fé verdadeira, uma fé genuína, pautada na palavra. Ela vai ter a certeza de que Deus, de que apesar das circunstâncias, Deus continua no controle. Ele continua crendo na soberania de Deus. Então, independente das circunstâncias, independente da gravidade, tem momento que nós só vamos precisar crer. Tem momento que nós não vamos ver nada, nós não vamos entender nada, mas uma fé genuína faz você dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, porque eu sei que o Senhor continua no controle. Eu não estou entendendo nada, está doendo, estou sofrendo, tem perseguição, tem dor, tem luta, eu não estou entendendo o teu propósito, mas eu sei que o Senhor continua no controle. Isso é fruto de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. No versículos 11 e 12 diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha o povo murmurando. Olha o povo murmurando. Depois de muitos milagres que Deus já tinha feito, o povo se levanta contra Moisés. E a fé verdadeira, querido, ela não se acomoda numa zona de conforto medíocre. Uma fé genuína, ela não... Olha o que eles... para que você trouxe a gente para cá? Era melhor ter deixado a gente ser escravo a vida inteira do que ter que enfrentar lutas e dificuldades e alcançar a liberdade. Uma fé verdadeira, ela não nos deixa nos acomodar. Aquela fé que nos conduz, sabe, a uma situação onde a gente se acomoda de uma maneira que não, tá bom desse jeito. Não precisa, ano novo, mas tá bom, não precisa nada novo não, deixa mudar, deixa trocar só os 5 pelos 6 mesmo, vou fazer nada não, tá bom desse jeito. Uma fé genuína não, uma fé verdadeira, ela não nos deixa nos acomodar,
A fé verdadeira, ela não se presta à murmuração. Como é difícil sair da nossa zona de conforto, querido. Como é difícil. Às vezes nós preferimos ficar escravos de uma situação a vida inteira do que se levantar e enfrentar de frente dificuldades que virão, mas que nos levarão a viver um outro nível, uma outra história, e experimentar uma outra vida com Deus. É mais fácil se acomodar, mas a fé verdadeira, ela nos leva para a luta. Para eles era melhor ter ficado escravo do que ter que enfrentar os desafios, do que ter que enfrentar os perigos do deserto e permanecer, sem a sua liberdade. Se nós ansiamos por sair das circunstâncias, talvez algumas circunstâncias que durante esse ano de 2015 lhe prenderam, talvez algumas circunstâncias, que tem perdurado durante algum tempo, e nós temos que entender que os desafios vêm, que nós temos que enfrentar circunstâncias desafiadoras, e às vezes nós ficarmos presos a uma zona de conforto medíocre não é o melhor caminho. E às vezes Deus nos tira dessa zona de conforto, Ele nos joga no deserto, Ele nos joga no meio da tribulação, Ele nos joga no meio da fornalha quente, porque Ele tem algo melhor para produzir em nós. O que sai da fornalha sempre será melhor do que aquilo que entrou. O que sai do deserto sempre vai ser melhor, mais forte, vai brilhar mais do que aquele que entrou. Os desafios nos levam a isso. Se você pretende sair de uma zona de conforto, não imagine que vai ser um mar de rosa. Se você imagina sair de uma situação para uma situação melhor, se você imagina crescer, se você imagina melhorar, se você quer crescer espiritualmente, nós declaramos que esse ano para nós é um ano profético de crescimento, é o ano do crescimento e da multiplicação em todas as áreas da sua vida, mas isso não vai vir deitado numa rede, não vai vir. Talvez a única coisa que vai crescer você deitado numa rede seja a sua barriga. Talvez a única coisa, ou a preguiça também vai crescer um pouco mais. O crescimento vem, mas tem os desafios pela frente. Tem os desafios para serem enfrentados. E aí, muitas vezes alguns saíram da zona de conforto em que estavam, e aí quando vê os desafios aparecendo, a gente já começa a fazer como o povo de Israel. Eles saíram do Egito, estavam a caminho da terra prometida, Deus já tinha dito para ele uma terra que manava leite e mel, uma terra que um cacho de uva pesava quilos, era o que Deus tinha para eles, mas entre o Egito e a terra prometida tinha um deserto, tinha os desafios. Mas o povo já tinha saído do Egito, e quando ele se depara diante das dificuldades, dos desafios, ele olha para Moisés e diz: para que você trouxe a gente para cá? Por que você não deixou a gente morrer lá mesmo e ser escravo? Olha a falta, a falta de disposição para enfrentar os desafios. Nós precisamos entender que o crescimento, que as mudanças, elas vêm com os desafios. As conquistas vêm com os desafios. E aí, quando os desafios chegam, nós temos duas opções. Quando se estabelecem as dificuldades, quando vem o momento difícil, quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, nós temos duas opções. Ou você segue em frente, e você vai enfrentar os desafios, você vai enfrentar as dificuldades, e você vai vencer as circunstâncias, e tomar posse realmente daquilo que Deus tem para você. Ou você vai começar a murmurar, voltar atrás e se manter numa zona de conforto medíocre que vem se arrastando há não sei quantos anos. Só tem duas opções. Ou você se levanta e enfrenta, ou então você recua e volta a ser escravo, da sua zona de conforto. A fé verdadeira, ela não dá lugar ao medo. E em silêncio a gente espera o agir de Deus. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Em outra tradução diz: tão somente aquiete-se. Eles não sabiam qual era o propósito de Deus, mas eles não precisavam saber, eles só precisavam crer.
Eles só precisavam confiar. A fé verdadeira, ela não dá lugar ao medo. Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o que Deus vai fazer. Vocês nunca mais vão ver esses egípcios perseguindo vocês. Deus vai acabar com eles. Prestem atenção, Deus vai lutar por vocês. Se acalme, aquiete-se. Num outro momento Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Nossa tendência é ficar ansioso, nossa tendência é ficar amedrontado, mas a palavra de Deus diz para nós, Ele diz: não temas, não tenha medo. A fé verdadeira, a Bíblia diz que ela lança fora todo medo, o amor lança fora todo medo. A Bíblia diz: eu não lhe dei um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de coragem. A fé, ela é necessária justamente quando as coisas não vão bem. Ter fé quando vai tudo bem, meu Deus, isso é maravilha. Pensa no homem de fé, tudo maravilhoso, tudo dentro do controle, tudo do jeito que a gente planejou, tudo maravilhosamente bem. E quando as coisas saem do nosso controle? Mas isso não quer dizer que saiu do controle de Deus. Isso não quer dizer que Deus deixou de ter um propósito. Deus continua no controle, Ele continua tendo um propósito. E o nosso papel é se aquietar e em silêncio esperar o agir de Deus. Ele diz: se acalmem, não tenham medo. Se aquietar em momento de luta, querido, é fundamental. Recentemente eu li um livro, que o título dele é Aquietai-vos. E se aquietar também é orar, você sabia disso? Se aquietar também é lutar. Sabe aquela maneira que você se encolhe aqui e diz: Senhor, agora é contigo. Pode fazer. Faz. Porque eu sei que o Senhor está no controle. Conduz as coisas. Faz do teu jeito. É a necessidade no momento de luta de nos aquietarmos. E quando nós nos aquietamos, nós não corremos o risco de usar nossas próprias palavras contra nós mesmos. Porque muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa pressa faz com que a gente use as nossas próprias palavras contra nós mesmos. Nós trabalhamos contra nós mesmos. A nossa ansiedade muitas vezes faz a gente atrapalhar o que Deus está fazendo, atrapalhar os propósitos de Deus. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus estava levando aquela situação, Deus estava permitindo tudo aquilo para que o fantasma dos israelitas, que eram os egípcios, fosse definitivamente eliminado. Olha o versículo 13, na parte B, que ele diz: porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Mas será que na hora que os israelitas sabem que Faraó estava vindo em perseguição a eles, e olha a situação, na frente o mar vermelho, atrás os egípcios, e aí? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, Mas diz que se orar o bicho some, Então, olha a situação. Eles, aos olhos humanos, eles não tinham opção. Eles nunca imaginavam que aquela perseguição ia redundar no livramento de uma vez por todas do sofrimento que era dos israelitas. Os egípcios era o fantasma do povo de Israel, querido. Era um povo que não desistia de perseguir, de capturar o povo e levar para ser escravo no Egito. Muitas vezes Deus permite determinadas circunstâncias, porque Ele quer eliminar de vez alguns sofrimentos que às vezes nós até nos acostumamos com eles. Às vezes Deus permite, Ele nos joga no deserto ou na fornalha para poder eliminar determinadas situações. Mas no começo a gente não entende. Quando começa a perseguição, quando começa a tribulação, será que não seria bom para os israelitas enfrentar uma situação, mesmo que difícil, para que aquilo que tinha perseguido eles a vida inteira fosse resolvido definitivamente? Lógico. Era melhor eles enfrentarem aquela situação, enfrentarem a tribulação e se livrar de vez dos egípcios, do que voltar novamente a ser escravo no Egito. Quando nós ficamos ansiosos, com medo,
a gente começa a falar demais, a gente começa, sabe, isso não são características de uma fé verdadeira. A fé genuína, uma fé verdadeira, ela nos leva a continuar crendo que Deus é soberano e Ele continua no controle, a continuar crendo, né, e essa fé ela nos tira da zona de conforto e nos capacita a ter coragem de enfrentar os desafios que nos são colocados diante da vida e saber que Deus está usando tudo aquilo para nos trazer uma vitória muito maior que nós jamais teríamos se não fosse através daquelas circunstâncias. No versículo 15 e 16, ele diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Preste bem atenção. Primeiro Deus diz, olha só, Ele diz, diga ao povo, né, diga aos israelitas. Primeira atitude, quem devia tomar eram os israelitas. Diga aos israelitas que marche, ou que siga avante. Depois Ele diz, agora você, Moisés, pegue o cajado e erga sua mão diante do mar. Aí depois, olha o que Ele diz: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. O que nós aprendemos com isso aqui? Primeiro, que Deus, Ele não vai fazer nada sozinho. A verdadeira fé, ela nos leva à ação, ela nos leva a agir, ela nos leva a atitudes. A verdadeira fé não é aquela que a gente cruza o braço e diz, Deus, faz aí, resolve aí o meu problema, não. A fé verdadeira, ela nos leva a agir junto com Deus, sabe, nos leva a discernir o momento de orar e o momento de agir. O momento de fazer alguma coisa. O povo deveria marchar, Moisés deveria levantar o seu bordão, estender sobre o mar, e Deus então faria um milagre. Mas a gente quer que Deus faça tudo. A gente quer que Deus faça tudo. A gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer ir bater na porta. Nesse processo que eu e a minha família estamos enfrentando com a questão da minha irmã, Deus fez muitos milagres até aqui, querido. Deus já fez muitos milagres. Mas eu acordava todo dia às 6 horas da manhã para me ir atrás do que a minha irmã estava precisando. De 5 às 6, muitas vezes de 4 às 6, eu dobrava o meu joelho, eu orava e eu clamava a Deus. Mas quando dava 6 horas eu levantava da cama, eu tomava um banho e eu fui bater até na porta da vice-governadora. E Deus fez um milagre. Deus reverteu circunstâncias que eram impossíveis aos olhos dos homens. Da gente ouvir de pessoas assim dizer, isso aqui não tem jeito. E Deus reverteu. Então a fé genuína, ela não espera só por Deus. Ela sabe o momento, tem o discernimento da hora de orar e também da hora de agir. Era como se Deus dissesse assim, enquanto vocês não se levantarem do lugar, as coisas não vão acontecer. Enquanto você não sair do lugar, não vai acontecer nada. Enquanto você estiver só orando, não vai acontecer nada. Edmundo que conta, né, que diz que o casal foi com o pastor, nós estamos há 6 meses orando, 3 vezes por dia, e a minha mulher não engravida, minha esposa não engravida. Aí o pastor disse, vocês estão orando há 6 meses, 3 vezes por dia? Se é, pastor. E quantas vezes vocês estão trabalhando para que esse menino nasça? Diz que ela olhou para o homem e disse, está vendo? Eu não disse para você que não era só orar? Tem gente que espera só por Deus. Tem gente que espera só por Deus. Pastor Casas conta que o cara foi lá, né? Disse que, pastor, eu estou orando, quero casar, para Deus mandar uma Rebeca e tal, e tudo, está orando, então ele disse, mas tu já deu pelo menos uma piscadinha para alguém? Ele disse, não. Ele disse, então está difícil, irmão. Vai ficar difícil desse jeito. A gente quer que Deus faça tudo. A fé genuína, ela nos leva a agir, ela não nos leva à acomodação, ela nos leva à ação, até porque a palavra oração, a palavra ação está embutida nessa palavra. Ação, agir, e em busca, bater, a Bíblia fala, aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que sai, você tem que tomar uma atitude. Deus diz, marche, diga para o povo fazer a parte dele, que é marchar, você como líder faça a sua parte,
pegue o bordão e levante sobre o mar, e aí eu vou fazer a minha. Essa é a fé verdadeira. A oração precisa ser acompanhada de ação, querido. A sua fé precisa levar você a agir, e não simplesmente ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não adianta você vir passar a virada do ano na igreja, orar, entregar para Deus todos os teus sonhos e os teus planos, e aí a partir de segunda-feira, que é o primeiro dia útil aí para nós, você continuar descansando, esperando em Deus. Não, vá atrás. Se você tem um projeto, você tem um sonho, sabe, de passar num concurso, vai estudar. Você colocou diante de Deus, mas agora você tem que orar, mas você tem que ir atrás também. Essa é a fé genuína, essa é a fé verdadeira e que vai nos capacitar a vencer os obstáculos. Por último, versículos 19 a 30, ele diz assim, ó: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, o texto vai contar a história e dizer tudo o que Deus fez para que o milagre acontecesse. Deus pegou a coluna de fogo que ia na frente e botou atrás. Deus preparou tudo de maneira que Ele não permitiu que os egípcios se aproximassem dos israelitas até que eles passassem a seco no mar. Deus cuidou de tudo. Por acaso, há alguma coisa demasiada para Deus, como diz a Bíblia? Há alguma coisa que seja difícil demais para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Há alguma coisa que Deus não possa realizar? A Bíblia diz que não. Isso não quer dizer que Ele vai fazer tudo o que eu quero, mas quer dizer que Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades, para cuidar de nós da melhor maneira possível, de uma maneira que nem nós sabemos cuidar. E Deus, como um pai responsável, nem sempre Ele faz ou nos dá aquilo que nós pedimos, mas Ele faz e nos dá aquilo que é melhor para mim e para você. Tudo que Deus fez mostra que não há nenhum inimigo que não possa ser vencido. Ele abriu o mar e Deus fez do sobrenatural. Olha o que diz versículos 26 e 27. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele escolheu agir em parceria conosco. Nada acontecia sem que Moisés fizesse a sua parte. Nada acontecia sem que o povo fizesse a sua parte. E essa é a verdadeira fé que nos leva a vencer as dificuldades. E aí, olha, para a gente finalizar o versículo 31, ele é fantástico. Ele diz: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse, criaram oportunidades para Deus agir, para Deus se manifestar. E o povo então passou a crer em Deus de uma maneira diferente. Queridos, nada fortalece mais a nossa fé do que as tribulações. Nada nos permite mais conhecer a Deus do que as tribulações. Nada nos torna mais perseverantes do que a tribulação. Nada fortalece mais a nossa fé do que a tribulação. Paulo, ele disse: quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Sabe por que Paulo disse isso? Porque no momento de fraqueza, de fragilidade, é quando nós mais buscamos a Deus. É quando nós mais oramos. É quando nós mais jejuamos. É quando nós mais buscamos a santidade. É quando nós mais temos compromisso com Deus. É quando nós estamos precisando de algo de Deus. Um dia alguém perguntou para um homem e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Ele disse: faça aquilo que você prometeu no dia mais difícil da sua vida.
Lembre aí de um dos momentos mais difíceis da sua vida. Um dos momentos de deserto. Momento de dificuldade. E tenta lembrar o que você prometeu para Deus. Que se Deus lhe tirasse daquela situação, o que você ia fazer? Lembra aí. Os momentos de tribulação são os momentos que nos aproximam mais de Deus, que nos permitem conhecer mais a Deus. Crises, problemas, circunstâncias difíceis são situações que aumentam a nossa fé, aumentam o nosso temor ao Senhor, aumentam a nossa confiança nele. A Bíblia diz que a confiança e a fé do povo em Deus, e até mesmo em Moisés, eles passaram a confiar mais em Moisés. E isso serve para nós como líderes, que quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, e nós permanecemos firmes diante do Senhor, e nós não murmuramos, e nós não nos afastamos, e nós permanecemos na presença de Deus, isso fortalece não só a nossa fé, mas a fé dos seus discípulos, da sua igreja em você. Os momentos difíceis têm essa capacidade de produzir em nós. O momento da crise em si não é nada agradável. O momento da perseguição não é agradável. O momento da dor não é agradável. O momento da luta não é agradável. Mas aquilo que vem depois que se vence a crise e nós testemunhamos a ação de Deus, o nosso temor e a nossa confiança crescem. E o temor e a confiança das pessoas em nós também crescem. Como cristãos, quando você tem uma fé genuína, e as pessoas que te cercam, que te rodeiam, sabem que você está passando por um momento difícil, e vê você glorificar a Deus, e vê você não desistir, e vê você continuar, e vê você continuando na presença de Deus, e vê você louvando, e vê você adorando, sabendo do que você está passando, essas pessoas vão passar a confiar mais em você como cristão. Não somente fortalece a sua fé em Deus, mas como também a fé das pessoas em você. Uma fé genuína, queridos, uma fé verdadeira, que nos leva a vencer os obstáculos. Ela nos leva a confiar que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Ela nos tira da zona de conforto para que nós possamos vencer os desafios. Ela não dá lugar ao medo. E muitas vezes nos leva a um silêncio diante de Deus. Nos leva a agir e esperar o agir sobrenatural de Deus. O natural, Deus espera que eu e você façamos. Caminhar era o povo. Levantar o bordão era Moisés. Abrir o mar era a parte de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Seria muito bom se nós pudéssemos ter a certeza de termos um ano, de que nós iríamos ter um ano sem passar por momentos difíceis. Seria muito bom se a Bíblia nos garantisse isso e nos afirmasse isso. Mas a Bíblia não nos garante isso. Jesus, em alguns momentos, ele deixou muito claro que durante a nossa caminhada aqui na terra, nós teríamos aflições. Nós passaríamos por momentos difíceis. Então, se nós não temos como evitar os momentos difíceis durante a nossa caminhada aqui na terra, se nós não temos como evitar momentos de tribulação, momentos de dificuldade, só nos resta nos preparar para podermos enfrentar esses momentos. E agora, durante esse mês de janeiro, nós vamos trazer uma série de mensagens sobre fé, que eu creio que é o que nós precisamos para o ano que se inicia. Porque momentos difíceis virão, querido. Lutas virão. Para alguns maiores, outros menores, mas lutas virão. E se nós estivermos com a nossa fé alicerçada, as lutas se transformarão em oportunidades de Deus manifestar o seu poder, se transformarão em momentos em que a nossa fé será provada e será aprovada, que a nossa fé será fortalecida. Portanto, durante esses 4 ou 5 domingos de janeiro, nós vamos estar ministrando sobre fé, que eu creio que é algo que nós precisamos para que possamos então
prevalecer diante das dificuldades que porventura venham surgir. A palavra, eu queria usar hoje o texto de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao 31. Esse texto ele narra a história da saída do povo do Egito, quando o faraó, depois de todas as pragas, ele decide libertar o povo de Israel do Egito, e o povo parte então em direção a Canaã. E depois que Faraó percebe que tinha liberado o povo, ele desiste, reúne todo o seu exército e sai em perseguição ao povo de Israel, para tentar recapturar novamente o povo de Israel e levar o povo de volta para novamente escravizar o povo no Egito. E aí eu não vou ler todos os 31 versículos, mas nós vamos, ao longo da mensagem, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero ler apenas os versículos iniciais. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, a partir do versículo 1. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estarão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os guiará. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então aqui a gente encontra Deus dando a direção para o povo de Israel, como que eles deveriam proceder para que pudessem ser livres da perseguição de Faraó. Você já deve ter ficado diante de obstáculos que aparentemente ou talvez momentaneamente pareciam impossíveis. Situações que aos olhos humanos pareciam impossíveis de serem transpostas, de serem resolvidas. E através de uma verdadeira fé, e aí quando eu falo de uma verdadeira fé, eu falo de uma fé bíblica, porque existe a fé popular. Qual é a fé popular? É a fé que está na boca do povo. Ah, você crê em Deus? Eu creio. Ah, eu creio. Mas a Bíblia diz que a fé genuína, a fé bíblica, é aquela que nos leva à obediência. No grego, o significado das palavras, eles são bem mais amplos do que nós temos no português. Falava sobre isso hoje pela manhã na classe. Por exemplo, quando Maria engravidou de Jesus, a Bíblia diz o seguinte: e Maria concebeu sem que José a conhecesse. Não é isso? Está lá na Bíblia. Será que José não sabia quem era Maria? É lógico que sabia. Quando a Bíblia fala que José não a conheceu, está querendo dizer que eles não tiveram intimidade, que eles não tiveram relação, que Maria engravidou, sem que eles tivessem relação. Quando você diz para o seu filho, algumas vezes você fala para o seu filho não fazer algo, ele escuta o que você falou, mas ele vai lá e faz. Aí acontece alguma coisa, ele volta chorando. Aí você diz, está vendo? Aconteceu isso porque você não me ouviu. Não é assim que a gente diz? Você não me ouviu. Quando você diz isso para o seu filho, você está querendo dizer que ele não ouviu mesmo, ou que ele não obedeceu? Que ele não obedeceu. Então no grego a palavra ouvir, isso vem da língua grega. Quando você fala, fulano não me ouviu, está dizendo ele não obedeceu. Ele ouviu, mas ele não botou em prática. Da mesma maneira, a palavra crer, quando você fala crer, para muitas pessoas no português, ele dá um entendimento de que é você simplesmente acreditar que Deus existe. Você crê em Deus? Creio. Cruz credo, Nossa Senhora, meu padrinho Padre Cício, né? Creio mesmo. Creio. Você crê? Creio. Não crê? Creio. Mas a Bíblia diz em Tiago que o diabo também crê. A Bíblia diz lá, ele crê e estremece, ele só não obedece. Então crer por crer, o fato de nós crermos que Deus existe, até porque o diabo era um anjo, era um homem de segurança, de confiança de Deus, e ele é um anjo caído, então ele mais do que ninguém crê, porque ele viveu com Deus, ele esteve lá junto, ele tem muito mais motivo para crer do que nós. Então a Bíblia diz que ele crê. Então o fato de você crer em Deus, do ponto de vista de crer que ele existe,
não diferencia você em nada do diabo nem dos demônios. Você sabia disso? O que faz a diferença entre eu e você e os demônios é quando nós obedecemos. Que a Bíblia diz que ele crê e estremece, mas ele não obedece. Então no grego, quando você fala de crer, você está falando de alguém que obedece, de alguém que crê a ponto de botar em prática. E aí, quando nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira, que nós vivemos a palavra, que nós botamos em prática uma fé que nos capacita a abrir mão do mundo para viver a vontade de Deus, uma fé que nos capacita a dizer não para o pecado, mesmo quando o nosso corpo, quando a nossa carne quer, mas por obediência a Deus a gente diz não, porque a gente crê realmente no que está escrito. Porque para saber se alguém crê ou não é simples, querido. Você acha que alguém que realmente crê que o pecado nos leva para o inferno, ele vai pecar? Não vai. Pessoas que dizem que crê e vive, como eu falei hoje pela manhã, que tem seus pecadinhos de estimação, porque tem gente que tem uns pecados de estimação, né? Não abandona por nada. Já está anos e anos e anos na igreja, mas o pecadinho de estimação dele está ali. Tem nome e tudo, né? Todo dia ou toda semana ele dá um jeitinho de fazer um carinho no pecadinho dele lá. Essa pessoa, no meu ponto de vista, ela não crê que realmente aquilo vai levá-la para o inferno. Eu acho que ela pensa que o inferno é um conto de fadas, né? Que o inferno é uma historinha bíblica, né? Para divertir a gente de vez em quando. Então quem crê realmente no que está escrito, ele obedece. E quando nós temos essa fé verdadeira, genuína, é uma fé que nos capacita a vencer os grandes obstáculos que surgem durante a nossa caminhada cristã. Essa fé nos capacita. E o texto ele nos mostra algumas características dessa fé genuína, dessa fé verdadeira com a qual nós podemos atravessar grandes desafios, podemos transpor grandes obstáculos durante a nossa caminhada. No versículo de 1 a 10, a gente percebe que a fé verdadeira é uma fé que confia no controle soberano de Deus. É uma fé que confia na soberania de Deus. Eu acho engraçado que no versículo 2, o que ele diz? Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte Baal-Zefon. Deus manda eles retrocederem, mas espera aí, nós estamos indo para cá, o exército vem de lá e Deus manda a gente voltar. E aí nessa hora, nós temos duas opções. Crer na soberania de Deus, ou então dizer, não, tem alguma coisa errada, eu vou fazer do meu jeito. E a gente tentar fazer do nosso jeito. Foi o próprio Deus que mandou eles voltarem. Que Deus, ele sempre teve no controle, desde o primeiro momento, quando Moisés e Arão chegam no Egito. E através de Moisés e Arão, Deus vai usando eles até que convence Faraó a libertar o povo. Né? Deus sempre esteve no controle. Ele mesmo endurecia o coração de Faraó. Ele mesmo convencia Faraó a liberar o povo. Depois ele mesmo endurecia o coração de Faraó. Foi Deus quem, depois que o povo é liberado, é Deus quem convence Faraó novamente a voltar, organizar o exército e sair em busca, em perseguição ao povo de Israel. Mas o fato de Deus ter permitido que isso acontecesse, não queria dizer que Deus tinha perdido o controle. Deus continuava no controle de todas as coisas. Enquanto os egípcios estavam perseguindo os israelitas com todo aquele aparato militar, com todo o seu exército, com todos os seus carros de guerra, Deus continuava no controle. Deus não perdeu o controle dos acontecimentos em momento nenhum. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que independente das circunstâncias, independente dos problemas que venham nos afligir, queridos, jamais Deus perde o controle. Jamais. Eu sei que tem momentos que a gente olha e a gente diz assim, Deus me abandonou. Não é possível que tudo isso está acontecendo e Deus ainda continue no controle. Mas não existe situação que possa tirar o mundo, a minha vida e a sua vida do controle das mãos do Senhor. Muitas situações até mesmo são forjadas por Ele, ou permitidas por Ele, sabe, de acordo com algum propósito específico que Ele tem na sua mente.
Quando o povo vem perseguindo os egípcios, os israelitas, eles nunca imaginavam qual era o propósito de Deus. Quando chega lá na frente, quando Deus abre o mar e o povo passa, e todo o exército egípcio entra no mar e Deus faz as águas voltarem e destrói. Eu imagino que quando os israelitas estão lá depois de terem atravessado o mar, eles olham e dizem: agora eu entendi porque que Deus convenceu o faraó a mandar eles atrás da gente. Agora eu estou entendendo. Deus queria trucidar com eles. Deus queria acabar com eles de uma vez. Mas durante a perseguição, eles não entendiam. Eles não sabiam. Durante a nossa caminhada, muitas vezes nós vamos viver situações que a gente não vai entender nada, querido. E aí entra a fé verdadeira, uma fé genuína, pautada na palavra. Ela vai ter a certeza de que Deus, de que apesar das circunstâncias, Deus continua no controle. Ele continua crendo na soberania de Deus. Então, independente das circunstâncias, independente da gravidade, tem momento que nós só vamos precisar crer. Tem momento que nós não vamos ver nada, nós não vamos entender nada, mas uma fé genuína faz você dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, porque eu sei que o Senhor continua no controle. Eu não estou entendendo nada, está doendo, estou sofrendo, tem perseguição, tem dor, tem luta, eu não estou entendendo o teu propósito, mas eu sei que o Senhor continua no controle. Isso é fruto de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. No versículos 11 e 12 diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha o povo murmurando. Olha o povo murmurando. Depois de muitos milagres que Deus já tinha feito, o povo se levanta contra Moisés. E a fé verdadeira, querido, ela não se acomoda numa zona de conforto medíocre. Uma fé genuína, ela não... Olha o que eles... para que você trouxe a gente para cá? Era melhor ter deixado a gente ser escravo a vida inteira do que ter que enfrentar lutas e dificuldades e alcançar a liberdade. Uma fé verdadeira, ela não nos deixa nos acomodar. Aquela fé que nos conduz, sabe, a uma situação onde a gente se acomoda de uma maneira que não, tá bom desse jeito. Não precisa, ano novo, mas tá bom, não precisa nada novo não, deixa mudar, deixa trocar só os 5 pelos 6 mesmo. Vou fazer nada não, tá bom desse jeito. Uma fé genuína não. Uma fé verdadeira, ela não nos deixa nos acomodar, né? A fé verdadeira, ela não se presta à murmuração. Como é difícil sair da nossa zona de conforto, querido. Como é difícil. Às vezes nós preferimos ficar escravos de uma situação a vida inteira do que se levantar e enfrentar de frente dificuldades que virão, mas que nos levarão a viver um outro nível, uma outra história, e experimentar uma outra vida com Deus. É mais fácil se acomodar, mas a fé verdadeira, ela nos leva para a luta. Para eles era melhor ter ficado escravo do que ter que enfrentar os desafios, do que ter que enfrentar os perigos do deserto e permanecer, né, sem a sua liberdade. Se nós ansiamos por sair das circunstâncias, talvez algumas circunstâncias que durante esse ano de 2015 lhe prenderam, talvez algumas circunstâncias, sabe, que têm perdurado durante algum tempo, e nós temos que entender que os desafios vêm, que nós temos que enfrentar circunstâncias desafiadoras, e às vezes nós ficarmos presos a uma zona de conforto medíocre não é o melhor caminho. E às vezes Deus nos tira dessa zona de conforto, Ele nos joga no deserto, Ele nos joga no meio da tribulação, Ele nos joga no meio da fornalha quente, porque Ele tem algo melhor para produzir em nós. O que sai da fornalha sempre será melhor do que aquele que entrou. O que sai do deserto sempre vai ser melhor, mais forte, vai brilhar mais do que aquele que entrou.
Os desafios nos levam a isso. Se você pretende sair de uma zona de conforto, não imagine que vai ser um mar de rosa. Se você imagina sair de uma situação para uma situação melhor, se você imagina crescer, se você imagina melhorar, se você quer crescer espiritualmente, nós declaramos que esse ano para nós é um ano profético de crescimento, é o ano do crescimento e da multiplicação em todas as áreas da sua vida, mas isso não vai vir deitado numa rede, não vai vir. Talvez a única coisa que vai crescer você deitado numa rede seja a sua barriga. Talvez a única coisa, ou a preguiça também vai crescer um pouco mais. O crescimento vem, mas tem os desafios pela frente. Tem os desafios para serem enfrentados. E aí, muitas vezes alguns saíram da zona de conforto em que estavam, e aí quando vê os desafios aparecendo, a gente já começa a fazer como o povo de Israel. Eles saíram do Egito, estavam a caminho da terra prometida. Deus já tinha dito para ele uma terra que manava leite e mel, uma terra que um cacho de uva pesava quilos, era o que Deus tinha para eles. Mas entre o Egito e a terra prometida tinha um deserto, tinha os desafios. Mas o povo já tinha saído do Egito, e quando ele se depara diante das dificuldades, dos desafios, ele olha para Moisés e diz: para que você trouxe a gente para cá? Por que você não deixou a gente morrer lá mesmo e ser escravo? Olha a falta, né? A falta de disposição para enfrentar os desafios. Nós precisamos entender que o crescimento, que as mudanças, elas vêm com os desafios. As conquistas vêm com os desafios. E aí, quando os desafios chegam, nós temos duas opções. Quando se estabelecem as dificuldades, quando vem o momento difícil, quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, nós temos duas opções. Ou você segue em frente, e você vai enfrentar os desafios, você vai enfrentar as dificuldades, e você vai vencer as circunstâncias, e tomar posse realmente daquilo que Deus tem para você. Ou você vai começar a murmurar, voltar atrás, e se manter numa zona de conforto medíocre, que vem se arrastando há não sei quantos anos. Só tem duas opções. Ou você se levanta e enfrenta, ou então você recua e volta a ser escravo, né, da sua zona de conforto. A fé verdadeira, ela não dá lugar ao medo. E em silêncio, a gente espera o agir de Deus. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Em outra tradução diz: tão somente aquiete-se. Eles não sabiam qual era o propósito de Deus, mas eles não precisavam saber, eles só precisavam crer. Eles só precisavam confiar. A fé verdadeira, ela não dá lugar ao medo. Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o que Deus vai fazer. Vocês nunca mais vão ver esses egípcios perseguindo vocês. Deus vai acabar com eles. Prestem atenção, Deus vai lutar por vocês. Se acalme, aquiete-se. Num outro momento Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Nossa tendência é ficar ansioso, nossa tendência é ficar amedrontado, mas a palavra de Deus diz para nós, Ele diz: não temas, não tenha medo. A fé verdadeira, a Bíblia diz que ela lança fora todo medo, o amor lança fora todo medo. A Bíblia diz: eu não lhe dei um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de coragem. A fé, ela é necessária justamente quando as coisas não vão bem. Ter fé quando vai tudo bem, meu Deus, isso é uma maravilha. Pensa no homem de fé, tudo maravilhoso, tudo dentro do controle, tudo do jeito que a gente planejou, tudo maravilhosamente bem. E quando as coisas saem do nosso controle? Mas isso não quer dizer que saiu do controle de Deus. Isso não quer dizer que Deus deixou de ter um propósito. Deus continua no controle, Ele continua tendo um propósito, e o nosso papel é se aquietar, e em silêncio, esperar o agir de Deus.
Ele diz: se acalmem, não tenham medo. Se aquietar em momento de luta, querido, é fundamental. Recentemente eu li um livro, que o título dele é Aquietai-vos. E se aquietar também é orar, você sabia disso? Se aquietar também é lutar. Sabe aquela maneira que você se encolhe aqui e diz: Senhor, agora é contigo. Pode fazer. Faz. Porque eu sei que o Senhor está no controle. Conduz as coisas. Faz do teu jeito. É a necessidade no momento de luta de nos aquietarmos. E quando nós nos aquietamos, nós não corremos o risco de usar nossas próprias palavras contra nós mesmos. Porque muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa pressa faz com que a gente use as nossas próprias palavras contra nós mesmos. Nós trabalhamos contra nós mesmos. A nossa ansiedade muitas vezes faz a gente atrapalhar o que Deus está fazendo. Atrapalhar os propósitos de Deus. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus estava levando aquela situação, Deus estava permitindo tudo aquilo para que o fantasma dos israelitas, que eram os egípcios, fosse definitivamente eliminado. Olha o versículo 13, na parte B, que ele diz: porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Mas será que na hora que os israelitas sabem que Faraó estava vindo em perseguição a eles, e olha a situação, na frente o mar vermelho, atrás os egípcios, e aí? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, Mas diz que se orar, o bicho some, Então, olha a situação. Eles, aos olhos humanos, eles não tinham opção. Eles nunca imaginavam que aquela perseguição ia redundar no livramento de uma vez por todas do sofrimento que era dos israelitas. Os egípcios era o fantasma do povo de Israel, querido. Era um povo que não desistia de perseguir, de capturar o povo e levar para ser escravo no Egito. Muitas vezes Deus permite determinadas circunstâncias, porque Ele quer eliminar de vez alguns sofrimentos que às vezes nós até nos acostumamos com eles. Às vezes Deus permite, Ele nos joga no deserto ou na fornalha para poder eliminar determinadas situações. Mas no começo a gente não entende. Quando começa a perseguição, quando começa a tribulação, será que não seria bom para os israelitas enfrentar uma situação, mesmo que difícil, para que aquilo que tinha perseguido eles a vida inteira fosse resolvido definitivamente? Lógico. Era melhor eles enfrentarem aquela situação, enfrentarem a tribulação e se livrar de vez dos egípcios, do que voltar novamente a ser escravo no Egito. Quando nós ficamos ansiosos, com medo, a gente começa a falar demais, a gente começa, isso não são características de uma fé verdadeira. A fé genuína, uma fé verdadeira, ela nos leva a continuar crendo que Deus é soberano e Ele continua no controle, a continuar crendo, e essa fé ela nos tira da zona de conforto e nos capacita a ter coragem de enfrentar os desafios que nos são colocados diante da vida e saber que Deus está usando tudo aquilo para nos trazer uma vitória muito maior que nós jamais teríamos se não fosse através daquelas circunstâncias. No versículo 15 e 16, ele diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Preste bem atenção. Primeiro Deus diz, olha só, Ele diz: diga ao povo, diga aos israelitas. Primeira atitude, quem devia tomar eram os israelitas. Diga aos israelitas que marche ou que siga avante. Depois Ele diz: agora você, Moisés, pegue o cajado e erga a sua mão diante do mar. Aí depois, olha o que Ele diz: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. O que nós aprendemos com isso aqui?
Primeiro, que Deus, Ele não vai fazer nada sozinho. A verdadeira fé, ela nos leva à ação, ela nos leva a agir, ela nos leva a atitudes. A verdadeira fé não é aquela que a gente cruza o braço e diz: Deus, faz aí, resolve aí o meu problema. Não. A fé verdadeira, ela nos leva a agir junto com Deus, nos leva a discernir o momento de orar e o momento de agir. O momento de fazer alguma coisa. O povo deveria marchar, Moisés deveria levantar o seu bordão, estender sobre o mar, e Deus então faria um milagre. Mas a gente quer que Deus faça tudo. A gente quer que Deus faça tudo. A gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer ir bater na porta. Nesse processo que eu e a minha família estamos enfrentando com a questão da minha irmã, Deus fez muitos milagres até aqui, querido. Deus já fez muitos milagres. Mas eu acordava todo dia às 6 horas da manhã para me ir atrás do que a minha irmã estava precisando. De 5 às 6, muitas vezes de 4 às 6, eu dobrava o meu joelho, eu orava e eu clamava a Deus. Mas quando dava 6 horas, eu levantava da cama, eu tomava um banho e eu fui bater até na porta da vice-governadora. E Deus fez um milagre. Deus reverteu circunstâncias que era impossível aos olhos dos homens. Da gente ouvir de pessoas assim dizer: isso aqui não tem jeito. E Deus reverteu. Então a fé genuína, ela não espera só por Deus. Ela sabe o momento, tem o discernimento da hora de orar e também da hora de agir. Era como se Deus dissesse assim: enquanto vocês não se levantarem do lugar, as coisas não vão acontecer. Enquanto você não sair do lugar, não vai acontecer nada. Enquanto você estiver só orando, não vai acontecer nada. Edmundo que conta, né, que diz que o casal foi com o pastor: pastor, nós estamos há 6 meses orando, 3 vezes por dia, e a minha mulher não engravida, minha esposa não engravida. Aí o pastor disse: vocês estão orando há 6 meses, 3 vezes por dia? Se é, pastor. E quantas vezes vocês estão trabalhando para que esse menino nasça? Diz que ela olhou para o homem e disse: está vendo? Eu não disse para você que não era só orar? É? Tem gente que espera só por Deus. Tem gente que espera só por Deus. Pastor Casas conta que o cara foi lá, né? Disse que: pastor, eu estou orando, quero casar, para Deus mandar uma Rebeca e tal, e tudo, está orando. Então ele disse: mas tu já deu pelo menos uma piscadinha para alguém? Ele disse: não. Ele disse: então está difícil, irmão. Vai ficar difícil desse jeito. A gente quer que Deus faça tudo. A fé genuína, ela nos leva a agir, ela não nos leva à acomodação, ela nos leva à ação, até porque a palavra oração, a palavra ação está embutida nessa palavra. Ação, agir, e em busca, bater. A Bíblia fala: aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que sai, você tem que tomar uma atitude. Deus diz: marche, diga para o povo fazer a parte dele, que é marchar. Você como líder faça a sua parte, pegue o bordão e levante sobre o mar, e aí eu vou fazer a minha. Essa é a fé verdadeira. A oração precisa ser acompanhada de ação, querido. A sua fé precisa levar você a agir, e não simplesmente ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não adianta você vir passar a virada do ano na igreja, orar, entregar para Deus todos os teus sonhos e os teus planos, e aí a partir de segunda-feira, que é o primeiro dia útil aí para nós, você continuar descansando, esperando em Deus. Não, vá atrás. Se você tem um projeto, você tem um sonho, sabe, de passar num concurso, vai estudar. Você colocou diante de Deus, mas agora você tem que orar, mas você tem que ir atrás também. Essa é a fé genuína, essa é a fé verdadeira, e que vai nos capacitar a vencer os obstáculos. Por último, versículos 19 a 30, ele diz assim, ó: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, o texto vai contar a história e dizer tudo o que Deus fez para que o milagre acontecesse. Deus pegou a coluna de fogo que ia na frente e botou atrás. Deus preparou tudo de maneira que Ele não permitiu que os egípcios se aproximassem dos israelitas até que eles passassem a seco no mar. Deus cuidou de tudo.
por acaso, né, há alguma coisa demasiada para Deus, como diz a Bíblia? Né? Há alguma coisa que seja difícil demais para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Há alguma coisa que Deus não possa realizar? A Bíblia diz que não. Isso não quer dizer que Ele vai fazer tudo o que eu quero, mas quer dizer que Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades, para cuidar de nós da melhor maneira possível, de uma maneira que nem nós sabemos cuidar. E Deus, como um Pai responsável, nem sempre Ele faz ou nos dá aquilo que nós pedimos, mas Ele faz e nos dá aquilo que é melhor para mim e para você. Tudo que Deus fez mostra que não há nenhum inimigo que não possa ser vencido. Ele abriu o mar e Deus fez do sobrenatural. Olha o que diz versículos 26 e 27. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele escolheu agir em parceria conosco. Nada acontecia sem que Moisés fizesse a sua parte. Nada acontecia sem que o povo fizesse a sua parte. E essa é a verdadeira fé que nos leva a vencer as dificuldades. E aí, olha, para a gente finalizar o versículo 31, ele é fantástico. Ele diz: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse, criaram oportunidades para Deus agir, para Deus se manifestar. E o povo então passou a crer em Deus de uma maneira diferente. Queridos, nada fortalece mais a nossa fé do que as tribulações. Nada nos permite mais conhecer a Deus do que as tribulações. Nada nos torna mais perseverantes do que a tribulação. Nada fortalece mais a nossa fé do que a tribulação. Paulo, ele disse: quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Sabe por que Paulo disse isso? Porque no momento de fraqueza e de fragilidade é quando nós mais buscamos a Deus, é quando nós mais oramos, é quando nós mais jejuamos, é quando nós mais buscamos a santidade, é quando nós mais temos compromisso com Deus, é quando nós estamos precisando de algo de Deus. Um dia alguém perguntou para um homem, disse: o que eu preciso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Ele disse: faça aquilo que você prometeu no dia mais difícil da sua vida. Lembre aí de um dos momentos mais difíceis da sua vida. Um dos momentos de deserto, momento de dificuldade, e tenta lembrar o que você prometeu para Deus. Que se Deus lhe tirasse daquela situação, o que você ia fazer? Lembra aí. Os momentos de tribulação são os momentos que nos aproximam mais de Deus, que nos permitem conhecer mais a Deus. Crises, problemas, circunstâncias difíceis são situações que aumentam a nossa fé, aumentam o nosso temor ao Senhor, aumentam a nossa confiança nele. A Bíblia diz que a confiança e a fé do povo em Deus, e até mesmo em Moisés, eles passaram a confiar mais em Moisés. E isso serve para nós como líderes, que quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, e nós permanecemos firmes diante do Senhor, e nós não murmuramos, e nós não nos afastamos, e nós permanecemos na presença de Deus, isso fortalece não só a nossa fé, mas a fé dos seus discípulos, da sua igreja em você. Os momentos difíceis têm essa capacidade de produzir em nós. O momento da crise em si não é nada agradável. O momento da perseguição não é agradável, o momento da dor não é agradável, o momento da luta não é agradável, mas aquilo que vem depois que se vence a crise e nós testemunhamos a ação de Deus, o nosso temor e a nossa confiança cresce.
E o temor e a confiança das pessoas em nós também crescem. Como cristãos, quando você tem uma fé genuína, e as pessoas que te cercam, que te rodeiam, sabem que você está passando por um momento difícil, e vê você glorificar a Deus, e vê você não desistir, e vê você continuar, e vê você continuando na presença de Deus, e vê você louvando, e vê você adorando, sabendo do que você está passando, essas pessoas vão passar a confiar mais em você como cristão. Não somente fortalece a sua fé em Deus, mas como também a fé das pessoas em você. Uma fé genuína, queridos, uma fé verdadeira, que nos leva a vencer os obstáculos. Ela nos leva a confiar que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Ela nos tira da zona de conforto para que nós possamos vencer os desafios. Ela não dá lugar ao medo. E muitas vezes nos leva a um silêncio diante de Deus. Nos leva a agir e esperar o agir sobrenatural de Deus. O natural, Deus espera que eu e você façamos. Caminhar era o povo. Levantar o bordão era Moisés. Abrir o mar era a parte de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Seria muito bom se nós pudéssemos ter a certeza de termos um ano, de que nós iríamos ter um ano sem passar por momentos difíceis. Seria muito bom se a Bíblia nos garantisse isso e nos afirmasse isso. Mas a Bíblia não nos garante isso. Jesus, em alguns momentos, ele deixou muito claro que durante a nossa caminhada aqui na terra, nós teríamos aflições. Nós passaríamos por momentos difíceis. Então, se nós não temos como evitar os momentos difíceis durante a nossa caminhada aqui na terra, se nós não temos como evitar momentos de tribulação, momentos de dificuldade, só nos resta nos preparar para podermos enfrentar esses momentos. E agora, durante esse mês de janeiro, nós vamos trazer uma série de mensagens sobre fé, que eu creio que é o que nós precisamos para o ano que se inicia. Porque momentos difíceis virão, querido. Lutas virão. Para alguns maiores, outros menores, mas lutas virão. E se nós estivermos com a nossa fé alicerçada, as lutas se transformarão em oportunidades de Deus manifestar o seu poder, se transformarão em momentos em que a nossa fé será provada e será aprovada, que a nossa fé será fortalecida. Portanto, durante esses 4 ou 5 domingos de janeiro, nós vamos estar ministrando sobre fé, que eu creio que é algo que nós precisamos para que possamos então prevalecer diante das dificuldades que porventura venham surgir. A palavra, eu queria usar hoje o texto de Êxodo, capítulo 14, do versículo 1 ao 31, esse texto ele narra a história da saída do povo do Egito, quando o faraó, depois de todas as pragas, ele decide libertar o povo de Israel do Egito, e o povo parte então em direção a Canaã. E depois que faraó percebe que tinha liberado o povo, ele desiste, reúne todo o seu exército e sai em perseguição ao povo de Israel, para tentar recapturar novamente o povo de Israel e levar o povo de volta para novamente escravizar o povo no Egito. E aí eu não vou ler todos os 31 versículos, mas nós vamos ao longo da mensagem, nós vamos ler alguns versículos. Eu quero ler apenas os versículos iniciais. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 14, a partir do versículo 1. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefron. O faraó pensará que os israelitas estarão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os guiará. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Então aqui a gente encontra Deus dando a direção para o povo de Israel, como que eles deveriam proceder para que pudessem ser livres da perseguição de faraó.
Você já deve ter ficado diante de obstáculos que aparentemente ou talvez momentaneamente pareciam impossíveis. Situações que aos olhos humanos pareciam impossíveis de serem transpostas, de serem resolvidas. E através de uma verdadeira fé, e aí quando eu falo de uma verdadeira fé, eu falo de uma fé bíblica, porque existe a fé popular. Qual é a fé popular? É a fé que está na boca do povo. Ah, você crê em Deus? Eu creio. Ah, eu creio. Mas a Bíblia diz que a fé genuína, a fé bíblica, é aquela que nos leva à obediência. No grego, o significado das palavras, eles são bem mais amplos do que nós temos no português. Falava sobre isso hoje pela manhã na classe. Por exemplo, quando Maria engravidou de Jesus, a Bíblia diz o seguinte: e Maria concebeu sem que José a conhecesse. Não é isso? Está lá na Bíblia. Será que José não sabia quem era Maria? É lógico que sabia. Quando a Bíblia fala que José não a conheceu, está querendo dizer que eles não tiveram intimidade, que eles não tiveram relação, que Maria engravidou, né, sem que eles tivessem relação. Quando você diz para o seu filho, algumas vezes você fala para o seu filho não fazer algo, ele escuta o que você falou, mas ele vai lá e faz. Aí acontece alguma coisa, ele volta chorando. Aí você diz: está vendo? Aconteceu isso porque você não me ouviu. Não é assim que a gente diz? Você não me ouviu. Quando você diz isso para o seu filho, você está querendo dizer que ele não ouviu mesmo, ou que ele não obedeceu? Que ele não obedeceu. Então no grego a palavra ouvir, isso vem da língua grega. Quando você fala, fulano não me ouviu, está dizendo, ele não obedeceu. Ele ouviu, mas ele não botou em prática. Da mesma maneira, a palavra crer, quando você fala crer, para muitas pessoas no português, ele dá um entendimento de que é você simplesmente acreditar que Deus existe. Você crê em Deus? Creio. Cruz credo, Nossa Senhora, meu padrinho padecício, né? Creio mesmo. Creio. Você crê? Creio. Não crê? Creio. Mas a Bíblia diz em Tiago que o diabo também crê. A Bíblia diz lá, ele crê e estremece, ele só não obedece. Então, crer por crer, o fato de nós crermos que Deus existe, até porque o diabo era um anjo, era um homem de segurança, de confiança de Deus, e ele é um anjo caído, então ele mais do que ninguém crê, porque ele viveu com Deus, ele esteve lá junto, ele tem muito mais motivo para crer do que nós. Então a Bíblia diz que ele crê. Então o fato de você crer em Deus, do ponto de vista de crer que ele existe, não diferencia você em nada do diabo nem dos demônios. Você sabia disso? O que faz a diferença entre eu e você e os demônios é quando nós obedecemos. Que a Bíblia diz que ele crê e estremece, mas ele não obedece. Então no grego, quando você fala de crer, você está falando de alguém que obedece, de alguém que crê a ponto de botar em prática. E aí, quando nós temos uma fé genuína, uma fé verdadeira, que nós vivemos a palavra, que nós botamos em prática, uma fé que nos capacita a abrir mão do mundo para viver a vontade de Deus, uma fé que nos capacita a dizer não para o pecado, mesmo quando o nosso corpo, quando a nossa carne quer, mas por obediência a Deus a gente diz não, porque a gente crê realmente no que está escrito. Porque para saber se alguém crê ou não é simples, querido. Você acha que alguém que realmente crê que o pecado nos leva para o inferno, ele vai pecar? Não vai. Pessoas que dizem que crê e vive, como eu falei hoje pela manhã, que tem seus pecadinhos de estimação, porque tem gente que tem uns pecados de estimação, né? Não abandona por nada. Já está anos e anos e anos na igreja, mas o pecadinho de estimação dele está ali. Tem nome e tudo, né? Todo dia ou toda semana ele dá um jeitinho de fazer um carinho no pecadinho dele lá. Essa pessoa, no meu ponto de vista, ela não crê que realmente aquilo vai levá-la para o inferno. Eu acho que ela pensa que o inferno é um conto de fadas, né? Que o inferno é uma historinha bíblica, né? Para divertir a gente de vez em quando. Então quem crê realmente no que está escrito, ele obedece.
E quando nós temos essa fé verdadeira, genuína, é uma fé que nos capacita a vencer os grandes obstáculos que surgem durante a nossa caminhada cristã. Essa fé nos capacita. E o texto ele nos mostra algumas características dessa fé genuína, dessa fé verdadeira com a qual nós podemos atravessar grandes desafios, podemos transpor grandes obstáculos durante a nossa caminhada. No versículo de 1 a 10, a gente percebe que a fé verdadeira é uma fé que confia no controle soberano de Deus. É uma fé que confia na soberania de Deus. Eu acho engraçado que no versículo 2, o que ele diz? Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte Baal-Zefon. Deus manda eles retrocederem, mas espera aí, nós estamos indo para cá, o exército vem de lá e Deus manda a gente voltar. E aí nessa hora, nós temos duas opções: crer na soberania de Deus, ou então dizer, não, tem alguma coisa errada, eu vou fazer do meu jeito. E a gente tentar fazer do nosso jeito. Foi o próprio Deus que mandou eles voltarem. Que Deus, ele sempre teve no controle, desde o primeiro momento, quando Moisés e Arão chegam no Egito. E através de Moisés e Arão, Deus vai usando eles até que convence Faraó a libertar o povo. Deus sempre esteve no controle. Ele mesmo endurecia o coração de Faraó. Ele mesmo convencia Faraó a liberar o povo. Depois ele mesmo endurecia o coração de Faraó. Foi Deus quem, depois que o povo é liberado, é Deus quem convence Faraó novamente a voltar, organizar o exército e sair em busca, em perseguição ao povo de Israel. Mas o fato de Deus ter permitido que isso acontecesse, não queria dizer que Deus tinha perdido o controle. Deus continuava no controle de todas as coisas. Enquanto os egípcios estavam perseguindo os israelitas, com todo aquele aparato militar, com todo o seu exército, com todos os seus carros de guerra, Deus continuava no controle. Deus não perdeu o controle dos acontecimentos em momento nenhum. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que, independente das circunstâncias, independente dos problemas que venham nos afligir, queridos, jamais Deus perde o controle. Jamais. Eu sei que tem momentos que a gente olha e a gente diz assim, Deus me abandonou. Não é possível que tudo isso está acontecendo e Deus ainda continue no controle. Mas não existe situação que possa tirar o mundo, a minha vida e a sua vida do controle das mãos do Senhor. Muitas situações até mesmo são forjadas por Ele, ou permitidas por Ele, sabe, de acordo com algum propósito específico que Ele tem na sua mente. Quando o povo vem perseguindo os egípcios, os israelitas, eles nunca imaginavam qual era o propósito de Deus. Quando chega lá na frente, quando Deus abre o mar e o povo passa, e todo o exército egípcio entra no mar e Deus faz as águas voltarem e destrói. Eu imagino que quando os israelitas estão lá depois de terem atravessado o mar, eles olham e dizem, agora eu entendi porque que Deus convenceu o faraó a mandar eles atrás da gente. Agora eu estou entendendo. Deus queria trucidar com eles. Deus queria acabar com eles de uma vez. Mas durante a perseguição, eles não entendiam, eles não sabiam. Durante a nossa caminhada, muitas vezes nós vamos viver situações que a gente não vai entender nada, querido. E aí entra a fé verdadeira, uma fé genuína, pautada na palavra. Ela vai ter a certeza de que Deus, de que apesar das circunstâncias, Deus continua no controle. Ele continua crendo na soberania de Deus. Então, independente das circunstâncias, independente da gravidade, tem momento que nós só vamos precisar crer. Tem momento que nós não vamos ver nada, nós não vamos entender nada. Mas uma fé genuína faz você dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te glorifico, porque eu sei que o Senhor continua no controle. Eu não estou entendendo nada. Está doendo, estou sofrendo, tem perseguição, tem dor, tem luta, eu não estou entendendo o teu propósito, mas eu sei que o Senhor continua no controle.
Isso é fruto de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. No versículos 11 e 12 diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Olha o povo murmurando. Olha o povo murmurando. Depois de muitos milagres que Deus já tinha feito, o povo se levanta contra Moisés. E a fé verdadeira, querido, ela não se acomoda numa zona de conforto medíocre. Uma fé genuína, ela não... Olha o que eles... para que você trouxe a gente para cá? Era melhor ter deixado a gente ser escravo a vida inteira do que ter que enfrentar lutas e dificuldades e alcançar a liberdade. Uma fé verdadeira, ela não nos deixa nos acomodar. Aquela fé que nos conduz, sabe, a uma situação onde a gente se acomoda de uma maneira que não, tá bom desse jeito. Não precisa, ano novo, mas tá bom, não precisa nada novo não, deixa mudar, deixa trocar só os 5 pelos 6 mesmo. Vou fazer nada não, tá bom desse jeito. Uma fé genuína não. Uma fé verdadeira, ela não nos deixa nos acomodar, né? A fé verdadeira, ela não se presta à murmuração. Como é difícil sair da nossa zona de conforto, querido. Como é difícil. Às vezes nós preferimos ficar escravos de uma situação a vida inteira do que se levantar e enfrentar de frente dificuldades que virão, mas que nos levarão a viver um outro nível, uma outra história, e experimentar uma outra vida com Deus. É mais fácil se acomodar, mas a fé verdadeira, ela nos leva para a luta. Para eles era melhor ter ficado escravo do que ter que enfrentar os desafios, do que ter que enfrentar os perigos do deserto e permanecer, né, sem a sua liberdade. Se nós ansiamos por sair das circunstâncias, talvez algumas circunstâncias que durante esse ano de 2015 lhe prenderam, talvez algumas circunstâncias, sabe, que têm perdurado durante algum tempo, e nós temos que entender que os desafios vêm, que nós temos que enfrentar circunstâncias desafiadoras, e às vezes nós ficarmos presos a uma zona de conforto medíocre não é o melhor caminho. E às vezes Deus nos tira dessa zona de conforto, Ele nos joga no deserto, Ele nos joga no meio da tribulação, Ele nos joga no meio da fornalha quente, porque Ele tem algo melhor para produzir em nós. O que sai da fornalha sempre será melhor do que aquele que entrou. O que sai do deserto sempre vai ser melhor, mais forte, vai brilhar mais do que aquele que entrou. Os desafios nos levam a isso. Se você pretende sair de uma zona de conforto, não imagine que vai ser um mar de rosa. Se você imagina sair de uma situação para uma situação melhor, se você imagina crescer, se você imagina melhorar, se você quer crescer espiritualmente, nós declaramos que esse ano para nós é um ano profético de crescimento. É o ano do crescimento e da multiplicação em todas as áreas da sua vida. Mas isso não vai vir deitado numa rede. Não vai vir. Talvez a única coisa que vai crescer você deitado numa rede seja a sua barriga. Talvez a única coisa, ou a preguiça também vai crescer um pouco mais. O crescimento vem, mas tem os desafios pela frente. Tem os desafios para serem enfrentados. E aí, muitas vezes alguns saíram da zona de conforto em que estavam, e aí quando vê os desafios aparecendo, a gente já começa a fazer como o povo de Israel. Eles saíram do Egito, estavam a caminho da terra prometida, Deus já tinha dito para ele uma terra que manava leite e mel, uma terra que um cacho de uva pesava quilos, era o que Deus tinha para eles, mas entre o Egito e a terra prometida tinha um deserto, tinha os desafios. Mas o povo já tinha saído do Egito, e quando ele se depara diante das dificuldades, dos desafios, ele olha para Moisés e diz: para que você trouxe a gente para cá? Por que você não deixou a gente morrer lá mesmo e ser escravo? Olha a falta, né? A falta de disposição para enfrentar os desafios. Nós precisamos entender
que o crescimento, que as mudanças, elas vêm com os desafios. As conquistas vêm com os desafios. E aí, quando os desafios chegam, nós temos duas opções. Quando se estabelecem as dificuldades, quando vem o momento difícil, quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, nós temos duas opções. Ou você segue em frente, e você vai enfrentar os desafios, você vai enfrentar as dificuldades, e você vai vencer as circunstâncias, e tomar posse realmente daquilo que Deus tem para você. Ou você vai começar a murmurar, voltar atrás, e se manter numa zona de conforto medíocre, que vem se arrastando há não sei quantos anos. Só tem duas opções. Ou você se levanta e enfrenta, ou então você recua e volta a ser escravo, né, da sua zona de conforto. A fé verdadeira, ela não dá lugar ao medo. E em silêncio, a gente espera o agir de Deus. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Em outra tradução diz: tão somente aquiete-se. Eles não sabiam qual era o propósito de Deus, mas eles não precisavam saber, eles só precisavam crer. Eles só precisavam confiar. A fé verdadeira, ela não dá lugar ao medo. Moisés diz: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o que Deus vai fazer. Vocês nunca mais vão ver esses egípcios perseguindo vocês. Deus vai acabar com eles. Prestem atenção, Deus vai lutar por vocês. Se acalme, aquiete-se. Num outro momento Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Nossa tendência é ficar ansioso, nossa tendência é ficar amedrontado, mas a palavra de Deus diz para nós, Ele diz: não temas, não tenha medo. A fé verdadeira, a Bíblia diz que ela lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. A Bíblia diz: eu não lhe dei um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de coragem. A fé, ela é necessária justamente quando as coisas não vão bem. Ter fé quando vai tudo bem, meu Deus, isso é uma maravilha. Pensa no homem de fé, tudo maravilhoso, tudo dentro do controle, tudo do jeito que a gente planejou, tudo maravilhosamente bem. E quando as coisas saem do nosso controle? Mas isso não quer dizer que saiu do controle de Deus. Isso não quer dizer que Deus deixou de ter um propósito. Deus continua no controle, Ele continua tendo um propósito. E o nosso papel é se aquietar e em silêncio esperar o agir de Deus. Ele diz: se acalmem, não tenham medo. Se aquietar em momento de luta, querido, é fundamental. Recentemente eu li um livro, que o título dele é Aquietai-vos. E se aquietar também é orar, você sabia disso? Se aquietar também é lutar. Sabe aquela maneira que você se encolhe aqui e diz: Senhor, agora é contigo. Pode fazer. Faz. Porque eu sei que o Senhor está no controle, conduz as coisas, faz do teu jeito. É a necessidade no momento de luta de nos aquietarmos. E quando nós nos aquietamos, nós não corremos o risco de usar nossas próprias palavras contra nós mesmos. Porque muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa pressa faz com que a gente use as nossas próprias palavras contra nós mesmos. Nós trabalhamos contra nós mesmos. A nossa ansiedade muitas vezes faz a gente atrapalhar o que Deus está fazendo, atrapalhar os propósitos de Deus. E Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus estava levando aquela situação, Deus estava permitindo tudo aquilo para que o fantasma dos israelitas, que eram os egípcios, fosse definitivamente eliminado. Olha o versículo 13, na parte B, que ele diz: porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Mas será que na hora que os israelitas sabem que Faraó estava vindo em perseguição a eles, e olha a situação, na frente o mar vermelho, atrás os egípcios, e aí? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, Mas diz que se orar, o bicho some.
né? Então, olha a situação. Eles, aos olhos humanos, eles não tinham opção. Eles nunca imaginavam que aquela perseguição ia redundar no livramento de uma vez por todas do sofrimento que era dos israelitas. Os egípcios era o fantasma do povo de Israel, querido. Era um povo que não desistia de perseguir, de capturar o povo e levar para ser escravo no Egito. Muitas vezes Deus permite determinadas circunstâncias, porque Ele quer eliminar de vez alguns sofrimentos que às vezes nós até nos acostumamos com eles. Às vezes Deus permite, Ele nos joga no deserto ou na fornalha para poder eliminar determinadas situações. Mas no começo a gente não entende. Quando começa a perseguição, quando começa a tribulação, será que não seria bom para os israelitas enfrentar uma situação, mesmo que difícil, para que aquilo que tinha perseguido eles a vida inteira fosse resolvido definitivamente? Lógico. Era melhor eles enfrentarem aquela situação, enfrentarem a tribulação e se livrar de vez dos egípcios, do que voltar novamente a ser escravo no Egito. Quando nós ficamos ansiosos, com medo, a gente começa a falar demais, a gente começa, sabe, isso não são características de uma fé verdadeira. A fé genuína, uma fé verdadeira, ela nos leva a continuar crendo que Deus é soberano e Ele continua no controle, a continuar crendo, né, e essa fé ela nos tira da zona de conforto e nos capacita a ter coragem de enfrentar os desafios que nos são colocados diante da vida e saber que Deus está usando tudo aquilo para nos trazer uma vitória muito maior que nós jamais teríamos se não fosse através daquelas circunstâncias. No versículo 15 e 16, ele diz assim: disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Preste bem atenção. Primeiro Deus diz, olha só, Ele diz, diga ao povo, né, diga aos israelitas. Primeira atitude, quem devia tomar era os israelitas. Digam aos israelitas que marche ou que siga avante. Depois Ele diz, agora você, Moisés, pegue o cajado e erga a sua mão diante do mar. Aí depois, olha o que Ele diz: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, eles os perseguirão, e eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. O que nós aprendemos com isso aqui? Primeiro, que Deus, Ele não vai fazer nada sozinho. A verdadeira fé, ela nos leva à ação, ela nos leva a agir, ela nos leva a atitudes. A verdadeira fé não é aquela que a gente cruza o braço e diz, Deus, faz aí, resolve aí o meu problema. Não. A fé verdadeira, ela nos leva a agir junto com Deus, sabe, nos leva a discernir o momento de orar e o momento de agir. O momento de fazer alguma coisa. O povo deveria marchar, Moisés deveria levantar o seu bordão, estender sobre o mar, e Deus então faria um milagre. Mas a gente quer que Deus faça tudo. A gente quer que Deus faça tudo. A gente não quer orar, a gente não quer jejuar, a gente não quer ir bater na porta. Nesse processo que eu e a minha família estamos enfrentando com a questão da minha irmã, Deus fez muitos milagres até aqui, querido. Deus já fez muitos milagres. Mas eu acordava todo dia às 6 horas da manhã para me ir atrás do que a minha irmã estava precisando. De 5 às 6, muitas vezes de 4 às 6, eu dobrava o meu joelho, eu orava e eu clamava a Deus. Mas quando dava 6 horas, eu levantava da cama, eu tomava um banho e eu fui bater até na porta da vice-governadora. E Deus fez um milagre. Deus reverteu circunstâncias que era impossível aos olhos dos homens. Da gente ouvir de pessoas assim dizer, isso aqui não tem jeito. E Deus reverteu. Então a fé genuína, ela não espera só por Deus. Ela sabe o momento, tem o discernimento da hora de orar e também da hora de agir.
Era como se Deus dissesse assim: enquanto vocês não se levantarem do lugar, as coisas não vão acontecer. Enquanto você não sair do lugar, não vai acontecer nada. Enquanto você estiver só orando, não vai acontecer nada. Edmundo que conta, né, que diz que o casal foi com o pastor: pastor, nós estamos há 6 meses orando, 3 vezes por dia, e a minha mulher não engravida, minha esposa não engravida. Aí o pastor disse: vocês estão orando há 6 meses, 3 vezes por dia? Se é, pastor. E quantas vezes vocês estão trabalhando para que esse menino nasça? Diz que ela olhou para o homem e disse: está vendo? Eu não disse para você que não era só orar? É? Tem gente que espera só por Deus. Tem gente que espera só por Deus. Pastor Casas conta que o cara foi lá, né? Disse que: pastor, eu estou orando, quero casar, para Deus mandar uma Rebeca e tal, e tudo, está orando. Então ele disse: mas tu já deu pelo menos uma piscadinha para alguém? Ele disse: não. Disse: então está difícil, irmão. Vai ficar difícil desse jeito. A gente quer que Deus faça tudo. A fé genuína, ela nos leva a agir, ela não nos leva à acomodação, ela nos leva à ação, até porque a palavra oração, a palavra ação está embutida nessa palavra. Ação, agir, e em busca, bater. A Bíblia fala: aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que sai, você tem que tomar uma atitude. Deus diz: marche, diga para o povo fazer a parte dele, que é marchar. Você como líder faça a sua parte, pegue o bordão e levante sobre o mar, e aí eu vou fazer a minha. Essa é a fé verdadeira. A oração precisa ser acompanhada de ação, querido. A sua fé precisa levar você a agir, e não simplesmente ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Não adianta você vir passar a virada do ano na igreja, orar, entregar para Deus todos os teus sonhos e os teus planos, e aí a partir de segunda-feira, que é o primeiro dia útil aí para nós, você continuar descansando, esperando em Deus. Não, vá atrás. Se você tem um projeto, você tem um sonho, sabe, de passar num concurso, vai estudar. Você colocou diante de Deus, mas agora você tem que orar, mas você tem que ir atrás também. Essa é a fé genuína, essa é a fé verdadeira, e que vai nos capacitar a vencer os obstáculos. Por último, versículos 19 a 30, ele diz assim, ó: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então, o texto vai contar a história e dizer tudo o que Deus fez para que o milagre acontecesse. Deus pegou a coluna de fogo que ia na frente e botou atrás. Deus preparou tudo de maneira que Ele não permitiu que os egípcios se aproximassem dos israelitas, até que eles passassem a seco no mar. Deus cuidou de tudo. Por acaso, né, há alguma coisa demasiada para Deus, como diz a Bíblia? Né? Há alguma coisa que seja difícil demais para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Há alguma coisa que Deus não possa realizar? A Bíblia diz que não. Isso não quer dizer que Ele vai fazer tudo o que eu quero, mas quer dizer que Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades, para cuidar de nós da melhor maneira possível, de uma maneira que nem nós sabemos cuidar. E Deus, como um Pai responsável, nem sempre Ele faz ou nos dá aquilo que nós pedimos, mas Ele faz e nos dá aquilo que é melhor para mim e para você. Tudo que Deus fez mostra que não há nenhum inimigo que não possa ser vencido. Ele abriu o mar e Deus fez do sobrenatural. Olha o que diz versículos 26 e 27. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas, mas Ele escolheu agir em parceria conosco. Nada acontecia sem que Moisés fizesse a sua parte. Nada acontecia sem que o povo fizesse a sua parte.
E essa é a verdadeira fé que nos leva a vencer as dificuldades. E aí, olha, para a gente finalizar o versículo 31, ele é fantástico. Ele diz: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse, criaram oportunidades para Deus agir, para Deus se manifestar, e o povo então passou a crer em Deus de uma maneira diferente. Queridos, nada fortalece mais a nossa fé do que as tribulações. Nada nos permite mais conhecer a Deus do que as tribulações. Nada nos torna mais perseverantes do que a tribulação. Nada fortalece mais a nossa fé do que a tribulação. Paulo, ele disse: quando eu estou fraco, aí então é que eu sou forte. Sabe por que Paulo disse isso? Porque no momento de fraqueza e de fragilidade é quando nós mais buscamos a Deus, é quando nós mais oramos, é quando nós mais jejuamos, é quando nós mais buscamos a santidade, é quando nós mais temos compromisso com Deus, é quando nós estamos precisando de algo de Deus. Um dia alguém perguntou para um homem, ele disse: o que eu preciso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Ele disse: faça aquilo que você prometeu no dia mais difícil da sua vida. Lembre aí de um dos momentos mais difíceis da sua vida, um dos momentos de deserto, momento de dificuldade, e tenta lembrar o que você prometeu para Deus. Que se Deus lhe tirasse daquela situação, o que você ia fazer? Lembra aí. Os momentos de tribulação são os momentos que nos aproximam mais de Deus, que nos permitem conhecer mais a Deus. Crises, problemas, circunstâncias difíceis são situações que aumentam a nossa fé, aumentam o nosso temor ao Senhor, aumentam a nossa confiança nele. A Bíblia diz que a confiança e a fé do povo em Deus, e até mesmo em Moisés, eles passaram a confiar mais em Moisés. E isso serve para nós como líderes, que quando nós passamos por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, e nós permanecemos firmes diante do Senhor, e nós não murmuramos, e nós não nos afastamos, e nós permanecemos na presença de Deus, isso fortalece não só a nossa fé, mas a fé dos seus discípulos, da sua igreja em você. Os momentos difíceis têm essa capacidade de produzir em nós. O momento da crise em si não é nada agradável. O momento da perseguição não é agradável, o momento da dor não é agradável, o momento da luta não é agradável, mas aquilo que vem depois que se vence a crise e nós testemunhamos a ação de Deus, o nosso temor e a nossa confiança crescem. E o temor e a confiança das pessoas em nós também crescem. Como cristãos, quando você tem uma fé genuína, e as pessoas que te cercam, que te rodeiam, sabem que você está passando por um momento difícil, e vê você glorificar a Deus, e vê você não desistir, e vê você continuar, e vê você continuando na presença de Deus, e vê você louvando, e vê você adorando, sabendo do que você está passando, essas pessoas vão passar a confiar mais em você como cristão. Não somente fortalece a sua fé em Deus, mas como também a fé das pessoas em você. Uma fé genuína, queridos, uma fé verdadeira, que nos leva a vencer os obstáculos. Ela nos leva a confiar que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Ela nos tira da zona de conforto para que nós possamos vencer os desafios. Ela não dá lugar ao medo. E muitas vezes nos leva a um silêncio diante de Deus. Nos leva a agir e esperar o agir sobrenatural de Deus. O natural, Deus espera que eu e você façamos. Caminhar era o povo, levantar o bordão era Moisés, abrir o mar era a parte de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.